Fala aí, beleza? Como é que ele foi de adolescente rebelde a vilão de Gotham City? O vídeo de hoje é o perfil do ator Heath Ledger. Mas antes de começar, eu queria te convidar para se inscrever aqui no canal. Eu já fiz os perfis do Jake Gyllenhaal, da Amy Adams, do Joseph Gordon-Levitt, e tem muito mais de onde vieram esses. Heathcliff Andrew Ledger nasceu na cidade de Perth, uma cidade grande lá na costa oeste da Austrália. A história dele com a arte começou ainda quando ele era criança, e já aos 17 anos ele pegou um carro junto com um amigo e se mudou para Sydney. Essa é a capital, que fica do outro lado do país, uns 4.000 quilômetros de distância. Isso tudo em busca do sonho de ser ator. Mas antes de entrar na carreira dele no cinema, eu quero começar falando do documentário I Am Heath Ledger, que saiu no dia 17 de maio no canal americano Spike. Na verdade, foi o lançamento desse filme que me motivou a fazer o perfil do Heath. Eu normalmente posto vídeos de perfis de atores que estão no cartaz no cinema, mas eu acho que nesse caso vale a pena. O documentário usa imagens que o próprio Heath gravou e depoimentos da família e amigos para contar um pouco mais da vida íntima do ator, desde sua adolescência até o seu último filme. Lá tem trechos muito interessantes de se ver para quem já gostava do trabalho do cara ou para quem se interessa em cinema em geral. Lembrando que não existia mídia social ou exposição gratuita assim naquela época, então a coisa toda tem um quê artístico por trás. Por exemplo, tem imagem dele conversando com a câmera no primeiro dia de gravação do The Patriot, tem imagem dele no festival de música Burning Man, coisas assim. Mas agora vamos falar de algum dos filmes mais importantes da carreira dele. Nosso perfil de hoje começou a carreira no cinema no filme Black Rock, uma pequena produção australiana, mas não demoraria muito para ele ir para os Estados Unidos para tentar se firmar na indústria. 10 Things I Hate About You. Ah, nostalgia, esse filme tá na memória de mó galera, uma memória de adolescente. É a história de dois casais, o primeiro formado pelo nerdzão apaixonado, o Cameron, interpretado pelo Joseph Gordon-Levitt, e a Bianca, interpretada pela Larissa Oleynik. A trama se dá porque o garoto precisa da ajuda do Patrick Verona, o personagem do Heath, e isso passa por ele ter que conquistar a irmã da Bianca, a Julia, interpretada pela atriz Katharina Stratford. Eu já comentei da cena do estádio lá do perfil do Joe Levitt, que eu já fiz, mas vale a pena relembrar. The Patriot. Heath Ledger interpreta o Gabriel Martin, um jovem de 18 anos que se alista na Guerra da Independência dos Estados Unidos, o que naquela época não passavam de 13 colônias inglesas aqui no continente americano. O início da narrativa foca bastante no personagem dele, já que ele vai contra o pai dele, o Benjamin Martin, interpretado pelo Mel Gibson, que não queria conflito com as tropas britânicas. É claro que o protagonista muda de ideia, senão não tinha filme, né? Mas eu não vou dizer o porquê, senão seria muito spoiler. O filme tem uma visão muito romantizada da guerra, tem muito pouco valor histórico, mas vale muito a pena como entretenimento, principalmente para quem gosta desse gênero de filme de guerra. A coisa toda é muito bem ambientada, as cenas de violência são bem gráficas, a atuação é bem visceral, o figurino é perfeito, ou seja, bastante coisa boa. No elenco também estão o Jason Isaacs como o coronel William Tevington, o Chris Cooper como o coronel Harry Burnwell e o Tom Wilkinson como o general Cornwallis. A Knight's Tale, esse foi o primeiro papel do nosso perfil de hoje como protagonista em uma grande produção. Heath Ledger interpreta William Thatcher, um plebeu que assume legalmente o lugar de um cavaleiro para disputar os torneios dos nobres. O filme é uma comédia romântica misturada com um épico um pouquinho diferente. A história se passa na era medieval, mas tem misturados uns elementos mais modernos, tipo uma cena que é embalada naquela música We Will Rock You da banda Queen. O roteiro segue um padrão que a gente já conhece. O protagonista encontra logo de cara o seu interesse amoroso, nesse caso a atriz Shannon Sossamon, fazendo o papel da Jocelyn, e enfrenta várias dificuldades para ficar com ela. No elenco também estão o Paul Bettany como Geoffrey Chaucer, o Mark Eddy como o Roland, Alan Tudyk no papel do Watt e Laura Fraser como a Kate. Won 4 tournaments in a row. On a horse, that man is unbeatable.
silly boy with a horse and a stick. It's called a lance. Hello? Monsters Ball. Esse foi o primeiro papel que explorou um pouco melhor a capacidade dramática do nosso perfil de hoje, com um personagem denso e conturbado, o que traz uma complexidade para a interpretação. Ele faz o Sonny Grotowski, um agente penitenciário que trabalha na área onde são executados os presos condenados à morte. Dirigida pelo Mark Foster de World War Z e Quantum of Solace, a história trata de racismo, da relação entre pais e filhos, de amor, de perda, tudo isso envolvendo os protagonistas, o Billy Thornton no papel do Hank Grotowski e a Halle Berry no papel da Letitia Musgrove. O clima é pesadíssimo, então fica avisado se você for assistir, mas eu acho que é importante esse tipo de filme. A arte não tá aí só pra distrair a gente, ela também serve a um propósito catártico, assim, sabe? Ela faz a gente pensar e sentir coisas que a gente não pensa e sente no nosso dia a dia. Monsters Ball é muito bem feito, da atuação até a montagem. Até a paleta de cores ela é um pouco desaturada, é um pouco lavada, o que dá um tom melancólico pro filme. O que não deixa de ser adequado pro peso da história, né? Lords of Dogtown, inspirado numa história verdadeira que começou lá em 1975, na Califórnia, mais especificamente na cidade de Venice. O filme é sobre um grupo de skatistas que começou uma revolução no esporte, levando um estilo totalmente novo para as competições e também criando uma base para o novo esporte. Méritos para a diretora Catherine Hardwicke, que trouxe uma fotografia interessante, brincando com os movimentos de câmera, com o contraste e a saturação das imagens. Isso tudo ajuda a transmitir a vibe da cultura do surf e do skate. Riff interpreta o Skip e faz um trabalho tão bom que acaba roubando um pouco a cena dos protagonistas, apesar de que eles também mandaram muito bem. Nem parece que os caras estão atuando. No elenco estão o John Robinson como o Stacy, o Emily Hirsch como o Jay, o Victor Hasuk no papel do Tony, entre outros. Skip is putting together a skate team. There are going to be hundreds of skaters from all over the country, and we need to shut them down. Oh, nice socks, man. Here's our entry fees. Now, where's our trophies? Brokeback Mountain. Somente 7 dias depois dele ter deixado as gravações de Dogtown, ele já estava lá interpretando o cowboy Dennis Del Mar no filme do diretor Ang Lee. Essa é a história de como ele conheceu o Jack Twist, interpretado pelo Jake Gyllenhaal, e de como foi a relação entre eles. Se isso não mostra a versatilidade de um ator, eu não sei o que mostraria, e eu já falei aqui no canal e vou repetir. Ator, pra mim, tem que ser versátil, senão não é ator de verdade. Mas enfim, esse papel foi um marco, já que era um dos galãs mais cotados de Hollywood naquela época, fazendo um personagem gay numa história de amor e autoconhecimento. Se isso é controverso pra hoje em dia, imagina naquela época. Mais uma curiosidade desse filme é que foi lá que ele conheceu a Michelle Williams, que estava interpretando a personagem Alma. Ela seria a sua futura esposa e a mãe da Matilda, a filha do casal. It's nobody's business but ours. The Dark Knight, o melhor filme do Batman já feito, merecia ter o melhor Coringa já interpretado. E essa é a minha opinião. Da trilogia dirigida pelo Christopher Nolan e roteirizada pelo Jonathan Nolan, esse segundo é o melhor filme. As melhores cenas, a melhor história, o melhor elenco. Temos o Christian Bale como o Batman, o Heath Ledger no papel do Coringa, o Michael Caine fazendo o Alfred, o Aaron Eckhart fazendo o Duas Caras, o Harvey Dent, entre outros atores fodas. Esse sim merece ser revisto. O Heath Ledger até ganhou póstumamente o Oscar por causa dessa sua performance marcante. Aliás, muito merecido, diga-se de passagem. Good evening, ladies and gentlemen. We're tonight's entertainment. Well, hello, beautiful. You look nervous. É isso aí, galera. Infelizmente, a gente não pode ver novos trabalhos desse ótimo ator. Mas foi bem legal ele ter deixado esse trabalho e essa história tão ricas, apesar de ter falecido tão cedo. Fica aí a nossa singela homenagem. Mas é isso, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau! Hello.
We're gonna go on a mission right now. So will you come with me? Oh, you will.